Olá, meus amados, bom dia a todos. Espero que tudo esteja bem com cada um. Na aula de hoje, com o professor Fernando Santos, professor de análise linguística, nós teremos a textualização de textos argumentativos e apreciativos, ok? Textos argumentativos e apreciativos. Vamos juntos? Eu trouxe aqui um roteiro para nós analisarmos, né? Neste roteiro nós temos o nosso objeto de conhecimento, ou seja, o nosso conteúdo a ser trabalhado no dia de hoje, que é a textualização de textos argumentativos e apreciativos. E nós queremos que o nosso aluno possa reconhecer, ao final da aula, reconhecer e produzir textos argumentativos, verificando os tipos de argumento empregados, a coerência, propriedade vocabular, progressão temática e superação do senso comum, tá? A gente vai aqui trabalhar uma parte teórica, primeiramente. Em seguida, vamos fazer questões relativamente à textualização de textos argumentativos e apreciativos, ok? Para a nossa aula, eu gostaria imensamente de que vocês tivessem uma participação bem maior. Perguntem à vontade, né? Tirem as dúvidas, porque nós estamos aqui para isso, para atender, né, a necessidade de cada um de vocês. Podemos começar aqui? Então, vamos lá no nosso primeiro slidezinho. Nós precisamos saber o que é um texto argumentativo. Algum de vocês sabe o que é texto argumentativo? Claro que sim. Afinal de contas, nós, durante todo o ano, né, temos falado desse tipo de texto, né? A tipologia textual, narração, descrição, dissertação argumentativa. Então, um texto argumentativo, né, ele sempre, né, esteve presente em nossa vida. Precisamos, portanto, né, aqui praticar mais um pouquinho. Mas vamos só relembrar para vocês o que é um texto argumentativo. Primeiro, o texto argumentativo é aquele que tem como principais características defender uma ideia, uma hipótese, uma teoria ou uma opinião. E o objetivo de convencer o leitor para que acredite nessa opinião. Então vamos devagarinho aqui. Se o texto é argumentativo, eu preciso tomar partido em relação a um determinado assunto. Eu vou ter que criar uma defesa para aquilo que eu estou expondo, né, colocando o meu ponto de vista, e eu vou tentar persuadir o meu receptor. A minha ideia é esta: persuadir. Né? E como é que eu vou persuadir? Como é que eu vou convencer este receptor? Utilizando argumentos. Professor, e como é que eu crio esses argumentos? Ah, meu amigo, aí você vai ter que ter um conhecimento de mundo para poder, né, utilizar os argumentos que deem credibilidade àquilo que você defende.
Se você tiver, por exemplo, um elemento, né, que seja especialista no assunto, você vai ter que citar esse elemento, né? Então, é necessário que a gente tenha, assim, um texto totalmente voltado para o convencimento. O convencimento, né? É o argumento de autoridade chamado. O que mais que a gente pode encontrar aqui no texto argumentativo? Ele tem uma estrutura que é bem definida, tá? E aqui a gente não tem nenhuma novidade com relação àquele texto dissertativo argumentativo que você já trabalha aí em sala de aula, né? Porque a estrutura ela é praticamente igual, né? Ela apresenta a sua tese e depois utiliza justificativas e alegações com o propósito de persuadir sua audiência. Persuadir é a palavra-chave aqui. Persuadir. Persuadir é você simplesmente convencer o outro a compartilhar daquilo que você está defendendo, tá? O que mais, professor, no texto argumentativo? Bem, neste texto argumentativo, a atividade de argumentar, ela pode ser feita de formas diferentes, e diferentes formas, seguindo diversos formatos. E cada um desses formatos corresponderá a uma construção textual específica, sendo chamados aí de gêneros textuais. Nesse caso, gêneros argumentativos. Então, existe a tipologia textual, e a partir daí, né, desse texto argumentativo, eu tenho vários gêneros que utilizam, né, esse tipo de texto argumentativo. Eu tenho vários gêneros. Dentre eles, eu posso citar o artigo de opinião. O artigo de opinião, né? Eu posso citar o artigo de opinião. Tranquilo? É um deles. Bem, e aqui eu coloquei um quadro para que você verifique o gênero argumentativo, né? A dissertação propriamente dita, aquela que você faz em sala de aula, né? E quem é o leitor? Porque eu sempre tenho que me preocupar com quem vai estar presente este meu texto. Ou seja, quem é que vai ler o meu texto? É muito importante, até mesmo para você verificar qual o tipo de registro que você vai utilizar, né? Se o meu texto, por exemplo, é direcionado para o estudante que vai fazer uma prova no final do ano, uma dissertação, vai produzir um texto, então ele vai ter que utilizar, né, a formalidade, vai ter que utilizar o registro formal. Então, quem é o leitor desse gênero dissertação escolar? Ah, esse leitor, ele é universal, é qualquer um, é qualquer elemento. E quais são as marcas estruturais neste gênero argumentativo? Quais são as marcas estruturais no gênero argumentativo chamado de dissertação? É um texto impessoal,
sem marcas de interlocução, né? Sem marcas do outro, em linguagem objetiva e padrão culto, com rígida divisão das partes do texto argumentativo, né? Você vai ter lá aquela introdução, você vai ter o desenvolvimento e a conclusão. Perfeito? Observação aí nesse gênero argumentativo. Pode haver ainda dissertação de tom pessoal. Contudo, essa é de cobrança escassa em concursos, tá? É muito raro acontecer, né, isso daí. Como eu já havia falado, né, nós temos o artigo de opinião, que vocês já tiveram a oportunidade, né, de verificar toda a estrutura do artigo de opinião, não já? Já, né? Pois o artigo de opinião, né, é um gênero argumentativo. Lá se tem o argumento, se tem o poder da persuasão. Tenta-se modificar, né, o pensamento do interlocutor. Então, o artigo de opinião tem como leitor um certo público leitor de dada publicação, né? Então, é um público, né, que vai depender daquilo que é publicado. O texto, né, deve se adequar ao perfil do público. Falta um acentozinho agudo aqui nesse U de público, tá, turma? O texto deve se adequar ao perfil do público. Assim, as suas marcas de formalidade ou informalidade dependerão disso. No geral, sua estrutura é menos rígida. Sua estrutura é menos rígida e costuma-se admitir tom pessoal. Ora, vamos lá. Se eu vou aqui produzir um artigo de opinião, dependendo do meu público-alvo, né, eu posso ter um registro mais formal ou menos formal, né? Porque eu sempre tenho que me preocupar com o meu público, né? Quem é o elemento que eu quero atingir? Esta, né, a dica que fica. O artigo de opinião, de modo geral, é dos gêneros argumentativos mais livres e fluidos que há. É um dos gêneros argumentativos mais livres e fluidos que existem. Um outro gênero argumentativo que é muito comum a gente encontrar é a carta de solicitação. Como é que é, prof? Meu amigo. A carta de solicitação. O que é que nós temos nesta carta de solicitação ou uma carta de reclamação? Turma, vamos lá. Quem é que vai receber essa carta? Rapaz, se eu preciso reclamar, né, por meio de uma carta para o prefeito da cidade, quem é o meu destinatário? Quem é? Diga lá para mim. É ele mesmo, né? Se eu pretendo reclamar sobre a atividade de pessoas que trabalham com aplicativos, né, automóveis, né, que usam o aplicativo, então eu vou me direcionar a quem? A quem gerencia a empresa. Então, quem é o meu público-alvo? É o elemento a quem eu quero, de fato, me referir na minha carta, na minha solicitação, na minha reclamação, tá? Esse texto é de um remetente específico,
a um destinatário também específico. Portanto, são obrigatórias tanto a primeira pessoa quanto marcas de interlocução, além do cabeçalho com local e data, do vocativo e da saudação introdutórias, bem como a despedida e a assinatura. Né? Atenciosamente, fulano de tal dos Anzóis Pereira. Né? O vocativo é aquele termo de chamamento, né? Senhor prefeito, né? Senhor diretor de obras da cidade de fulano de tal. Aí vai. A distinção entre solicitação e reclamação não é necessariamente rigorosa. Ou seja, praticamente não existe tanta assim, né, diferença em reclamar e solicitar. Olha só, você pode apenas solicitar, sem que haja a reclamação. Mas quando você já faz a solicitação reclamando, né, de que não está sendo bem atendido, né, aí você está lá utilizando uma carta de reclamação. Perfeito? Não acabou, não. Nós ainda temos o gênero argumentativo. Você já ouviu falar de carta do leitor? Hein? Cartinha do leitor? É. A carta do leitor também é do gênero argumentativo. Tá? A carta do leitor pertence ao gênero argumentativo. Né? O leitor é o editor da revista ou autor de dada matéria. Se a carta é do leitor, então a quem é que vai interessar? Quem editou o texto, né? Quem é o autor do texto. Esse texto aí, a carta de leitor ou carta do leitor, se assemelha ao modelo geral das cartas argumentativas, porém, prescinde de cabeçalho com local e data. Então, eu tenho que ter o localzinho, tenho que ter data Teresina, 24 de abril de 1900 e carne assada, de 2000 e carne assada. Não é? No geral, é um texto bastante objetivo e conciso, a carta do leitor. Se você, por exemplo, é um assinante, né, do jornal brasiliense, digamos, né, da revista Veja ou qualquer outra revista, né, existe um espaço lá, neste gênero textual, que é exatamente para você se reportar a alguma matéria que lá foi publicada. E você, né, vai elogiar o texto, pode elogiar, mas também pode não elogiar, pode fazer críticas, tá? E a quem que interessa? Não é a outro leitor, mas é a quem produziu o texto, quem editou o texto. É isso aí que você deve observar. A carta do leitor é para quem editou a matéria, é para quem, né, produziu aquele texto. Este é o público-alvo. A gente tem visto muito, né, nas nossas aulas, né, a carta do leitor. Já vimos em algumas oportunidades. Estou aqui só mostrando para vocês os gêneros, né, os gêneros argumentativos que nós, né, disponibilizamos na nossa aula de hoje. Dentre eles, eu tenho também o editorial. Olha só, galera. E quem é o público-alvo? O público leitor
de determinada publicação. Este editorial, ele expressa a opinião de certa publicação, falando, portanto, em nome coletivo. Sua linguagem tende a ser formal, embora acompanhe a expectativa do público leitor. Professor, e a crônica? Bem, a crônica argumentativa é outro gênero da argumentação. É outro gênero da argumentação. E quem é o público leitor? Bem, o público leitor da publicação que conterá a crônica. Esse texto partilha da liberdade geral da crônica narrativa e tem em comum com esse uma motivação do cotidiano. A crônica é algo bem restrito, né? Vamos dizer que é tipo uma narrativa, né, de um acontecimento, né, que teve ocorrência, por exemplo, no trajeto da sua casa para a escola. Tem um fato bem interessante, cômico, e você faz esta narração. É a crônica. Em geral, essa modalidade de crônica pode se aproximar bastante do artigo de opinião, tá? Bem, e nós temos a resenha crítica. Resenha, cuidado, né? A resenha não é propriamente um resumo. Vale ressaltar que não é propriamente um resumo, tá? A resenha crítica, né, ela atinge o público de certa publicação artística ou crítica. Por exemplo, se eu estou querendo fazer uma resenha sobre um filme a que eu assisti, né, eu vou tecer comentários positivos ou negativos relativamente a esse filme, né? É claro que eu vou tecer o meu comentário dando o meu ponto de vista, né? É por isso que não é o resumo, porque o resumo ele se limita a você contar, né, em poucas palavras aquilo que você assistiu. Já a resenha, né, você faz uma análise, né, crítica daquilo que você viu. Você faz uma análise crítica. Se você achou interessante uma determinada passagem do filme, ou se você não gostou, você vai exatamente expor isso. O texto consiste em um resumo comentado e opinativo sobre dada obra ou trecho de obra. Esse texto, resenha crítica, pode ser pensado como uma versão bastante simplificada do ensaio. Tá? Turma, eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar 2 minutinhos aqui para você ou printar ou fazer aí algumas considerações, tá? Nesse primeiro momento, da primeira parte desse quadro que eu já produzi para vocês. E daqui a pouquinho eu volto, daqui a 2 minutinhos, tá? Na tela valendo 2 minutos.
Ok, galerinha, né? Espero que vocês tenham feito aqui pelo menos isso, ó. Quais são os gêneros argumentativos, né? Quais são os gêneros que utilizam a argumentação? Aí você pode dizer a dissertação, aquela que eu faço lá em sala de aula, aquela que a professora Ceissa, que a professora Socorrinha, que o professor Zezinho pede para a gente fazer em sala de aula, tá? Porque ela tem um cunho argumentativo. O artigo de opinião, né? Que não é algo que você faz constantemente, mas que você pode encontrar por aí. A carta de solicitação, né? Você tem que ser, né, uma pessoa totalmente articulada, né? No sentido de procurar reivindicar aquilo que for, né, melhor para o seu dia a dia, para a sua comunidade, por exemplo, né? Então, aqui eu tenho a dissertação propriamente dita, aquela dissertação escolar, o artigo de opinião, a carta de solicitação ou de reclamação. Ainda temos, pertencendo ao gênero argumentativo, a carta do leitor, o editorial, a crônica argumentativa, a resenha crítica, tá? Eu vou também disponibilizar mais 2 minutinhos para você, né, fazer as considerações que vocês acharem necessárias, tá bom? Nesse slide, tá bom? A mesma coisa que vocês fizeram junto ao slide anterior, eu vou disponibilizar para vocês fazerem nesse daqui. Pode colocar na telinha mais 2 minutinhos, por favor. Ok, espero que vocês tenham capturado tudo aquilo que você achou de relevante, tá bom? Bem, então, nós vamos para mais uma parte aqui, né? Vamos colocar aqui exemplos. Olha só que maravilha, hein? Exemplos, né? Vamos lá. Uma dissertação, por exemplo, né? Daí. Os problemas de trânsito atuais de qualquer grande cidade são motivos de transtornos vários a seus cidadãos.
No município do Rio de Janeiro, isso não é diferente e assume contornos dramáticos em meio às obras, né, porque passa a metrópole. Os engarrafamentos se dão em escala gigantesca, paralisando veículos, a produção e a vida das pessoas. Pronto, uma dissertação normal, né? Se você vai fazer uma dissertação com essa temática do trânsito, né? Aí está uma pequena parte, né, de uma dissertação. E veja que aí a pessoa já faz uma defesa, né? Já tem uma tese, e a partir dessa tese, né, se faz a defesa. No município, aí ele especifica, né? O município do Rio de Janeiro. Isso não é diferente e assume contornos dramáticos em meio às obras, porque passa a metrópole. Os engarrafamentos se dão em escala gigantesca, paralisando veículos, a produção e a vida das pessoas. E aí, é claro, ele fez essa defesa e ele vai, né, só mostrar para você, por meio de argumentos convincentes, daquilo que ele está falando, né, que isso é uma verdade. Bem, aí qual é o outro gênero textual? O artigo de opinião. Em uma revista de algum nível de informalidade. Não vem sendo fácil para o carioca suportar os engarrafamentos que tomam conta da cidade por conta das obras profundas que vêm ocorrendo, né? Aí faltou um acento grave aí nesse vem, né? A cidade de cabelo em pé. Aí nós estamos utilizando exatamente o nível informal, tá? Eu tenho a presença desse pro, né? Do pro carioca, né? Esse vem que deveria ter acento. A cidade de cabelo em pé. Olha só, o que é uma cidade de cabelo em pé? Buzina sem parar, buscando algum ponto de fuga. Somos quase o estacionamento de janeiro. Legal aí, né, turma? É o artigo de opinião, né, com a mesma temática. Bem, vamos aqui para a carta argumentativa. Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 2013. Excelentíssimo prefeito da cidade do Rio de Janeiro, olha o vocativo aí. Venho por meio desta manifestar-me quanto à situação crítica, caótica, que ora nos encontramos na cidade governada por Vossa Senhoria. A situação é mais do que periclitante, atingindo níveis de inviabilidade que põe em xeque o bom funcionamento de serviços ao conjunto dos cidadãos. Olha aí, uma carta argumentativa sobre a mesma temática. Veja que nós estamos falando o tempo todo do trânsito, do problema do trânsito, por meio de vários gêneros textuais. E aqui na carta você vai, claro, você vai datar, né? Você vai dizer de onde você está falando, né? Você tem o elemento a quem é dirigido o texto, né? Que nós chamamos de vocativo, e a partir daí vem o texto em si. Bem, eu também posso ter a carta do leitor. Olha só a carta do leitor aí. Você sabe que o público-alvo, quem é? É quem editou o texto, né? É quem produziu o texto. Caros editores da revista Hoje, aí ele está se manifestando a quem editou, né? Em seu último número, havia uma matéria que tratava das mudanças em curso na cidade do Rio de Janeiro. Gostaria
de aqui problematizar um ponto argumentado por vocês naquela matéria, a do preço necessário a se pagar por tais mudanças. E aí, veja que a carta do leitor, né, já vai tecendo comentários exatamente sobre aquilo que foi publicado. E a quem interessa? A quem editou, né, a matéria. A quem editou a matéria. E aí, mais uma vez, sobre, né, o trânsito no Rio de Janeiro. Olha só o que é que nós temos mais, nenenzinho. O editorial. A Gazeta de Notícias traz a seu público a sua opinião, independente acerca das mudanças ora em curso na cidade do Rio de Janeiro, bem como seus desdobramentos ao conjunto da população atual e futura. Né? A Gazeta de Notícias traz a seu público. Editorial. Estão vendo, né? São gêneros todos argumentativos e evidenciando, claro, a argumentação. Olha a crônica argumentativa. Essa semana testemunhei uma cena inusitada. Uma velhinha esbravejava cobras e lagartos e outros répteis, mas de difícil identificação, após ser fechada no trânsito cada vez mais alarmante do Rio de Janeiro. Ora, essa é apenas a ponta do iceberg desse inferno que tem se tornado, se locomover dentro de um veículo na cidade. Estão vendo, né? Todos eles são argumentativos, são críticos. E a resenha crítica? Na obra Carros e Cidades, de Alexandre Silveira Pontes, a questão principal em discussão é o modelo de desenvolvimento rodoviário e seu impacto à vida das cidades brasileiras. Esse ponto de vista assume especificidades e exemplificações várias ao longo dos 7 capítulos da obra, os quais apresentaremos aqui. Ou seja, a resenha, né, é sobre essa obra, Carros e Cidades, né, de Alexandre Silveira Pontes. Veja que todos os pequenos exemplos que foram colocados aqui tratavam da mesma temática. E vocês perceberam que são formas diferentes de se abordar a mesma temática? Vai depender aí se você está querendo fazer uma resenha, se você quer fazer uma crônica, se você está querendo fazer um editorial, uma carta do leitor. Vai depender. Tranquilo? Vamos andando mais um pouquinho. Vamos lá. Como se observa, o leitor-alvo causa modificações de formato bem marcantes, evidenciando também distintas finalidades para além da argumentação. Na aula de hoje, nós vamos tratar só da resenha crítica, tá bom? Só da resenha aqui, crítica. Eu coloquei aí vários modelos de gêneros argumentativos e nós escolhemos aí a resenha crítica, tá bom? Fica lindo assim. A gente fala da resenha crítica, faz alguns exercícios sobre resenha crítica e tá tudo bem, tudo lindo,
vida que segue. Perfeito? Vamos lá. O que é a resenha crítica? O que é a resenha crítica? Por se tratar de uma produção de informação e opinião, as resenhas críticas têm como principal função apresentar um conteúdo diverso, demonstrando informações e pontos de vista de quem escreve sobre uma ideia geral do tema. Dessa forma, contendo um pequeno resumo do que será abordado, ao mesmo tempo, há a exposição do que está sendo abordado, cabendo ao autor atribuir um juízo de valor sobre aquilo, sob uma visão única e pessoal. A resenha crítica, ela não é simplesmente um resumo. Quero ressaltar bem isso, tá? Você vai pegando, né, o texto, vai tecendo comentários críticos sobre o texto e vai demonstrando aí o seu ponto de vista sobre. Você vai atribuindo um juízo de valor sobre aquilo que você, de certa forma, resumiu, né? O resumo, quando é só resumo, ele não tece críticas, ele não tece um ponto de vista, ele não tece um juízo de valor. Mas quando você faz uma resenha, você vai fazendo aquele resumo, mas vai tendo, né, vai atribuindo lá um juízo de valor para aquilo que você está resumindo. Perfeito? Querem anotar alguma coisa aí? Vamos lá, vamos andando. A resenha crítica, portanto, ela é possuidora de características analíticas e interpretativas de um texto, de um livro completo ou mesmo de um capítulo específico. Eu posso fazer uma resenha sobre um filme? Posso. Sobre uma peça teatral? Posso. Sobre um livro que eu acabei de ler? Posso. Ela é muito mais do que um mero resumo. A resenha é muito mais, do que um mero resumo informativo. Porque, além do resumo, ela deve trazer ideias e referências complementares. Tá? O que mais que nós vamos ver aqui? A diferença entre resumo e resenha crítica. Olha aí, rapaz, é lindo demais. Olha, turma. O resumo é um texto objetivo, falando sobre o objeto em estudo, que possivelmente será um livro ou capítulo de algum livro. Você deve deixar claro que é o objetivo do livro ou do texto que você está resumindo, né? Quais são os argumentos, como o texto se divide e qual é a conclusão. Há uma diferença básica da estrutura. Um resumo simples permite o uso de tópicos e esquemas, já as resenhas não. Para o resumo, é possível estabelecer um limite mínimo ou máximo de páginas, mas não há uma regra clara sobre isso. Uma dica é observar as especificações de quem solicitou. Vamos sintetizar assim? O resumo é a análise textual, mais as suas próprias palavras, tá? A resenha é o resumo, mais a análise interpretativa. Tudo bem?
E se você quiser acrescentar uma síntese pessoal, isso aí é opcional. Quando você faz uma análise interpretativa, né, isso aí vai além daquilo que você visualizou. Vai além do que você visualizou. Eu vou deixar 2 minutinhos aí para você escrever essa síntese que eu fiz sobre resumo e resenha. Na tela, valendo 2 minutos. Né, turma? Olha aí, ó o síntese legal, hein? Sintetizando tudo aí. Resumo é análise textual, mais as próprias palavras, com as suas palavras, né? E a resenha é o resumo mais a análise interpretativa. Ah, que coisa linda. Vamos lá. Antes de começar uma resenha crítica, leia a obra a ser resenhada. Como é que você vai resenhar, meu filho, se você não leu? Diga aí. É simplesmente impossível. Como é que você vai fazer uma resenha de um filme se você não assistiu ao filme? Não dá, meu amigo, não dá. Né? Você nem nasceu em Marte. Então, antes de iniciar uma resenha, é fundamental que a pessoa esteja disposta a ler a obra inteira ou a ela assistir livro, filme ou alguma palestra. Porém, a leitura precisa ser rápida para conhecer melhor o seu objeto de estudo. Deixe as anotações para depois e apenas se concentre na leitura. Então eu preciso ler, né, prof? Isso, meu filhinho, leia. Vamos lá. Faça uma releitura. É imprescindível fazer uma releitura da obra analisada, a fim de perceber elementos que não foram vistos anteriormente. Aproveite a releitura para pontuar os tópicos com maior relevância, usando lápis, marcador de texto, para pontuar as ideias principais. Né? Você quer fazer uma resenha sobre a obra Grandes Sertões Veredas? Faça a leitura da obra. Se possível, releia a obra.
E a partir daí, você vai fazer exatamente a sua análise interpretativa, né? Questione sempre, quem tiver dúvida, é claro, e anote no canto das páginas para você começar a pensar sobre o conteúdo. Pare para pensar. São algumas dicas aqui, né, que nós estamos colocando, né, antes de a gente fazer aqui uma análise sobre a resenha. Após os dois processos aqui listados, convém você analisar o que foi visto e o que observou no conteúdo. Reveja as anotações. Vou destacar aqui, ó. Reveja as anotações, forme sua opinião e depois verifique outras fontes de consulta para fazer comparações. Somente após esse processo é que você deve começar a escrever a resenha crítica, tá? Só para que você compreenda. Como começar uma resenha crítica? Alguns questionamentos para facilitar no início da produção de textos críticos. Então vamos aqui. Pergunte qual é o assunto abordado no livro. Você se faz essa pergunta. Algo diferencia essa de outras obras? Quando você faz a comparação com outras obras, né? Porque quando você for fazer a sua análise crítica, né, você vai poder usar essa comparação, né? Tal fato não acontece na obra de fulano de tal. Como é que o assunto é abordado no livro? É um outro questionamento. E essas respostas que você vai obter, elas vão ajudar exatamente na produção da sua resenha. Qual é a fundamentação do autor? Ele se fundamentou em quê? Quando produziu a obra. Qual o objeto do autor com a obra? Qual é o objetivo dele? O que ele pretende com essa obra? Vidas secas. O que era que o autor pretendia com Vidas Secas? Os sertões. Qual era o objetivo? Qual o objetivo do autor com a obra? Qual o público que o autor deseja atingir? Você conseguiu compreender o tema? A leitura foi feita de forma agradável? São questionamentos. São questionamentos. A leitura foi feita de forma agradável. Foi ou não foi? As ilustrações complementaram com o conteúdo do texto? Se, claro, na obra houver ilustrações. Você acredita que o leitor achará ou acha o livro útil? Responda. Qual sua percepção com a obra em comparação com outras do mesmo autor? Bem, eu vou deixar esse slide aqui, como eu escrevi a conclusão de uma resenha crítica. Quando a gente voltar, tá bom? Já já a gente volta. Vou ficar por aqui, um forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Fui!